O assunto é com Murilo Rocha. Agora, 10 horas em ponto. Murilo Rocha, muito bom dia. A volta de longas férias. Seja muito bem-vindo de volta. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da Band News. Pois é, período aí, 5 dias, um pequeno descanso, mas vamos lá. Muita coisa acontecendo na política. A gente viu aí nas nossas manchetes o governador de Minas, Romeu Zema, né, ele falando que não será vice numa eventual chapa aí com Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República. O Zema vem repetindo desde o começo, ele vem mantendo esse posicionamento. Ele é um pré-candidato à presidência da República e que vai levar a sua candidatura até o final. Ele falou aí, né, abre aspas para o governador, justamente isso. Falou que vai conduzir, como anunciou desde o princípio, vai conduzir sua pré-candidatura até o final do processo eleitoral. Havia essa especulação e muita gente falando que seria bom ter o nome do vice-governador, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, numa chapa presidencial, porque traria o segundo maior colégio eleitoral de Minas para uma chapa aí da direita, né? Então o nome de Zema vem sendo muito falado aí, ora com Ronaldo Caiado, ora com Tarcísio, que muita gente fala que seria a chapa dos sonhos para a direita, Tarcísio e Zema, e agora o nome do governador voltando na questão aí, só que com o nome do Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que já anunciou aí que é pré-candidato à presidência da República. É claro que o Zema, nesse momento, gente, é só cacifando o nome, né, tentando ganhar musculatura. Mas nesse caso específico da candidatura do governo de Minas, me parece que as pessoas que estão pensando a campanha do governador acreditam de fato que há um cenário ideal para a candidatura de Romeu Zema. Eles não apostam aí que Flávio Bolsonaro tenha essa força toda. Acho que essa é a aposta do Zema, que diante de uma inviabilidade do Flávio Bolsonaro pela direita, ele consiga colher esses votos, né? Tanto o bolsonarismo quanto esse eleitor da direita mais moderado, né? Vamos dizer, o eleitor aí mais ao centro. Essa é a aposta, né? A gente conversa com algumas pessoas que estão próximas à campanha do Zema, a gente conhece como pensa essa turma bem próxima do Zema, e eles acreditam nesse fenômeno, que o Flávio Bolsonaro não tem a força, né, de Jair Bolsonaro, não tem a força aí de um nome do Tarcísio, por exemplo, e que ele saindo como Tarcísio, se ele sair, o Tarcísio provavelmente não sai candidato. Então, o Zema seria esse nome alternativo. Aposta muito, então, nesse fracasso aí dessa candidatura de Flávio Bolsonaro e que o Zema, mantendo a candidatura dele até o fim, colheria esses frutos da direita e conseguiria chegar a um segundo turno contra, provavelmente, né, o nome da esquerda hoje é o presidente Lula, e aí sim, uma vez no segundo turno, ele colheria todos os votos aí do centro e da direita. Essa é a expectativa, esse vamos dizer, num mapa ideal que eles fazem, uma projeção ideal, esse é o cenário. Por isso esse discurso, né, do Zema que vai manter até o fim. Primeiro, porque é muito cedo também para ele, né, desistir de qualquer pré-candidatura, ele tem que levar o nome dele mais à frente, pelo menos até junho, julho, mesmo que vá aderir a alguma campanha, ser vice de alguém, ele tem que fazer esse movimento até lá, até o prazo final praticamente, de registro de candidatura, ele quer só em agosto, ele tem que fazer esse movimento mesmo, de falar que é candidato, cacifar seu nome para valorizar na hora de uma possível aliança, né? Então, tem esse aspecto primeiro, que é a questão temporal, cronológica mesmo. Ele não vai fazer esse movimento agora. Não tem sentido ele fazer um movimento agora, falar que vai ser vice de alguém, por mais que venha a ser. Mas eu vejo, como eu disse aqui, eu vejo que, na verdade, aí há uma crença, há uma aposta, há um pensamento das pessoas muito próximas ao Zema, que Flávio Bolsonaro é um candidato sem musculatura para chegar ao segundo turno. Ele vai acabar derretendo aí na caminhada e a direita vai ter que ter alguém para herdar, vamos dizer, alguém para ficar com esses votos, né? E a aposta é o Zema, ou seja, o Zema está apostando nessa direita fragmentada na eleição, né? Com Flávio Bolsonaro, com o nome dele, com o nome do Caiado, com o nome talvez do Ratinho Júnior, Eduardo Leite. Ele está apostando nessa fragmentação dos candidatos da direita.
Na visão de quem apoia o Zema, esse é o melhor cenário. Uma direita fragmentada, aí sim, o governador Romeu Zema tem chances aí de se tornar uma opção mais palatável, né? Esse é o cenário. Se saísse o Tarcísio, praticamente ficaria inviável para o Zema, porque é um candidato hoje mais de consenso na direita. Então, provavelmente, ele chegando lá para maio, junho, ele faria esse movimento para tentar ser o vice. Com o Flávio Bolsonaro, eu não vejo isso tão claro, apesar do, como eu disse, né, ele não vai tomar essa decisão antes de agosto. Não tem o menor sentido. Então, por isso, o governador vai repetir, eu escutou ele falando ontem, e vai continuar ouvindo ele falar por muito tempo ainda que vai manter essa pré-candidatura até o final, mesmo que isso não ocorra. Mas se eu fosse para fazer a minha aposta, eu acho que hoje ele tem essa ideia mesmo de botar o nome dele como candidato oficial, apostando aí nessa fragmentação da direita e numa possível empatia do nome dele com o eleitorado aí da direita fora de Minas Gerais durante a corrida eleitoral. Ele já vem fazendo campanha há muito tempo, né? Ele está nesse trabalho de tentar se viabilizar fora do estado. Então, acho que essa é a aposta do governador Romeu Zema, vai manter aí o máximo possível o seu nome. E eu acredito que ele vai até o fim, também acredito nessa palavra dele aí, que vai até o fim, mas mesmo se não for, isso não ocorrerá antes de agosto, não faz o menor sentido. Mudando de assunto, né? Estava escutando aí a manchete, né? Tem gente de sorte nessa vida, né? Sorte aqui entre aspas, né? O ex-governador Fernando Pimentel aí, tendo seu contrato renovado aí por mais tempo com a empresa que gera os ativos da União. É uma estatal aí pouco conhecida que gera os ativos da União. E o vice-governador ganha nessa função aí R$53 mil. O vice-governador, ex-governador Fernando Pimentel, ex-prefeito de Belo Horizonte por 2 mandatos, Fernando Pimentel, saiu muito criticado, né? Saiu meio que derrotado, assim, da eleição ele saiu derrotado, porque ele tentou a reeleição em 18 e perdeu, mas eu digo do mundo político, né? Ele saiu meio envergonhado, ele meio pela porta dos fundos, né? Respondeu a alguns processos, venceu os processos, né? Assim, os processos não o condenaram, né? Alguns foram suspensos, outros ele foi absolvido, mas ele ficou como um personagem meio marginal, assim, né? Até próprio dentro da esquerda, assim, ninguém querendo mais associar aí ao governo Pimentel, mas, né, a gente acha aquela coisa que a pessoa cai para cima, né? A gente acha que a pessoa está na pior e a gente vê aí que ele, dentro do governo Lula, ele consegue uma sobrevida aí, com mais tempo nesse contrato, no cargo, ganhando R$53 mil. Nada mal, né? Nada mal para o ex-governador Pimentel, como eu disse, estava meio, né, com aquela imagem meio derrotada. Ele ficou meio derrotado depois daquela eleição de 2018 e de todos os processos, né? Só para quem aqui dá o cargo certinho, né? Ele foi reconduzido ao cargo de diretor-presidente da empresa gestora de ativos, né? Engeia, que é a estatal responsável pela gestão dos ativos do governo federal. Muita gente nem sabe da existência dessa estatal, né? Muito menos desse nome, Engeia, empresa gestora de ativos, e o Pimentel foi reconduzido como diretor-presidente com o aval do Ministério da Fazenda e ganha no cargo R$53,2 mil. Nada mal para o ex-governador Fernando Pimentel. É isso, Daniel. Murilo,